Fechando seus olhos, nós já louvamos, nós já exaltamos o santo nome do Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor falou com cada um de nós, através dos louvores, e vai continuar falando com a palavra dEle que nos cura, que nos restaura, que nos liberta e que nos salva, amém? Feche seus olhos, soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, que nesta hora, Senhor, o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Papai querido, que nesta hora o Senhor venha quebrar todas as barreiras, todo impedimento, tirando todo o cansaço, todo o enfado, toda a sonolência, que venha ser repreendido nesta noite, lançado por terra em nome do Senhor Jesus. Mas que nesta hora, Senhor, o Senhor venha visitar a tua igreja de forma diferente, que o Senhor venha usar o teu vaso de forma diferente nesta noite, que Ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a tua glória venha ser manifesta através da vida dele. Fala com a tua igreja nesta noite, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Mais um motivo de alegria por estar tendo visitas novas. Seja bem-vinda, irmã. E sempre que quiser, as portas da igreja do Senhor estão abertas. Abram vossas Bíblias em Romanos 9. Romanos 9. Romanos 9, 6. Cartas de Paulo a Romanos. Romanos 6. Amém? A palavra de Deus fala assim: não que a palavra de Deus haja faltando, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixas ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas o homem que és tu, que a Deus replicas, porventura a coisa formada dirás ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para que da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? O que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para perdição, para que também desse
a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia, que para agora já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui fala, o povo não queria aceitar e não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque para eles que eram descendentes de Abraão, que faziam parte de uma trajetória com Deus, conversando com Paulo, Paulo explica para eles que você tem que ter fé a partir dessa nova história, a partir desse Novo Testamento. Porque Jesus veio como nosso Salvador na maior simplicidade, montado num burrinho, pregando a palavra, e eles queriam um rei que viesse num cavalo branco com uma espada e tirasse eles da escravidão, mas Jesus veio para tirá-los da escravidão da alma. Por isso que nós temos que crer nessa palavra. A palavra fala que Deus fez seus vasos, Ele fez vasos de honra e vasos de desonra, mostrando para cada um de nós que nós somos iguais. O que nos diferencia do povo de Deus é a presença de Deus dentro de nós. O que diferencia o povo de Deus com o povo do mundo é o Espírito Santo colocado dentro do próprio vaso que o Senhor nos faz de novo, nos mostrando através dessa palavra. Porque se você ler a palavra de Deus, a qual Paulo está falando com os romanos, Paulo antes era um perseguidor da igreja, ele era um criminoso, ele perseguia. Quando o diácono Estevão foi morto, apedrejado, a palavra de Deus fala que as vestes do diácono Estevão foram jogadas aos pés de um tal Saulo de Tarso, mostrando Deus que é Ele que escolhe, independente de nós. Ele é que sabe o que é melhor. Por isso o Senhor Jesus fala para a gente não julgar. Porque às vezes tem pessoas que estão no mundo perdidas, e o Senhor as traz para dentro da sua igreja e fala para nós: prega a palavra, porque eu quero esse povo para mim aqui dentro, são parte, são escolhidos meus. Por isso que quando Deus fala lá para Ananias que Saulo estava cego e que era para ele colocar as suas mãos sobre a sua cabeça, Ananias fala: Senhor, mas ele está perseguindo a nossa igreja. E aí o Senhor Jesus fala: ele não persegue mais, porque eu tive um encontro verdadeiro com ele. Porque quando Estevão estava sendo apedrejado, e ele estava lá, vendo tudo acontecer, antes de Estevão se perecer, ele prega a palavra. Naquele momento que Estevão prega a palavra, o coração de Saulo de Tarso começa a abrir, dando a oportunidade do Senhor Jesus Cristo entrar dentro daquele vaso que ele mesmo construiu, igual construiu todos os outros vasos. Por isso o Senhor nos fala que Ele é dono tanto do vaso da ingratidão como do vaso de honra. Basta que a gente leia a palavra e tenha esse entendimento. Em Gênesis 18, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 18, 9. Gênesis 18, 9. Gênesis 18, 9. A palavra de Deus fala assim: e disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela aí está na tenda. E disse-lhe: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouvindo Sara a porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu sonho, o meu senhor já velho?
E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. A palavra de Deus aqui, ela fala sobre o milagre acontecido na vida de Abraão. Abraão já era velho em idade, Sara também. Mas existia uma palavra, uma promessa que Deus tinha dado a eles. E quando Deus fala que vai acontecer algo na sua vida, você pode preparar, porque Deus tem todo o poder, tem toda a palavra, e a palavra dele sempre vai acontecer. A partir desse momento, você tem que ter fé no seu coração e acreditar de verdade. Porque quando você crê, é que diferencia o povo de Deus com o povo do mundo. Porque está lá em Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso nós nos reunimos todos os domingos, para aprender mais dessa palavra, para ter um entendimento espiritual e saber o que Deus tem melhor para nós. Abraão já tinha uma caminhada com Deus. Deus tinha falado para ele sair da sua parentela para uma terra que ele ia mostrar. Abraão ainda nem sabia onde era, mas ele acreditou. Ele mostrou para cada um de nós, para nós também acreditarmos nessa palavra. E hora nenhuma ele olhou para trás, ele levantou e continuou seguindo, enfrentando obstáculos, enfrentando batalhas. Porque é na dificuldade é que nós aprendemos a amar Deus de verdade. Porque sabemos que Ele sempre estará no meio de nós. Mas quando Deus, depois de toda uma caminhada, começando a aumentar um pouco mais a fé de Abraão, porque é assim que é conosco, Deus coloca os obstáculos para que nós começamos a acreditar mais e mais, sabendo para cada um que nada é impossível para Deus, porque Ele abriu o mar vermelho, Ele andou sobre as águas, e quando Pedro quis andar, Ele chamou Pedro também, mostrando para nós: se vocês tiverem fé e acreditar de verdade, eu ando com vocês. Mas sempre tem que ter uma regra, que é fé e determinação. Por isso o povo de Deus é determinado, porque Deus nos mostra determinação. Por isso que Ele coloca um povo no deserto, para receber uma terra prometida. Para receber aquela terra, o povo teve que andar sobre o deserto. E Deus andou com aquele povo. De dia uma nuvem, de noite uma cortina de fogo. Então Ele nos mostra: confia em mim. Leva tempo para nós termos intimidade. Então você vê que toda essa caminhada que Abraão teve com Deus ainda não foi o suficiente para que acreditasse que Deus ia fazer um milagre na vida dele e da sua esposa, dando um filho, e o filho da promessa. A partir desse momento, Abraão, não acreditando, tenta ajudar a Deus, e Sara também ajudar os dois. E aí Abraão engravida a sua escrava, e aí nasce o filho que não era da promessa, mas nasce o primogênito de Abraão, mostrando para todo o povo judeu que não é a descendência da carne é que faz parte de Deus, é a descendência da promessa. É aquilo que Deus fala, vai acontecer na minha e na sua vida. Basta ter fé e a gente continuar firmes na palavra. Como que essa fé é transformada no nosso coração? A partir do momento que nós, mesmo andando no deserto, nós paramos de reclamar com Deus das coisas que Ele tem nos dado. A partir desse momento é que você mostra para você mesmo e para Deus que você confia nele e que no momento certo Ele vai te entregar tudo aquilo que Ele prometeu. Basta a gente continuar caminhando. A partir desse momento que Abraão faz o que ele quis no momento dele, não acreditando na palavra de Deus, Deus fica 10 anos sem falar com Abraão. Então, se Abraão já não acreditava com 84 anos, como ele ia acreditar com 94? Mas depois de 10 anos, Deus volta de novo e fala para Abraão e para Sara: agora vai acontecer o que eu falei para vocês, mostrando para cada um de nós. Se nós tivermos fé e união, porque Deus trabalha no meio do seu povo, lembra disso. Deus sempre trabalha no meio do seu povo. Ele nunca deixa o seu povo enganado. Quando você ora de verdade, com o coração aberto, o Senhor ouve e Ele responde para você.
e fala para você: não tenha medo das dificuldades que virão, porque eu estou sempre no meio de vocês. Foi assim com Jesus Cristo, foi assim com Paulo, que enfrentou todas aquelas dificuldades, apanhou, foi castigado. Mas Paulo tinha feito coisas erradas também. Mas Jeremias lá atrás não tinha. E Jeremias também foi castigado, se não foi castigado mais do que Paulo. Porque toda vez que ele levava uma mensagem para o povo de Deus pegava Jeremias e batia nele, colocava ele preso. Mas ele tinha tanta fé no coração, que sabia que ia apanhar, mas sabia que o mais importante era levar a mensagem para o povo dele. E mesmo assim ele levava. E Deus falava para ele: eu estou contigo, você vai ser castigado, você vai passar por muitas dificuldades, mas você vai vencê-las. Porque quando eu estou com o meu povo vence batalhas. Assim como Davi venceu Golias. E venceu toda aquela perseguição. Porque ele tinha fé em Deus. Porque ele foi ungido por Deus. Assim como nós também somos ungidos na palavra do Senhor. Porque a mesma palavra pregada lá é a mesma palavra pregada hoje aqui. Porque a palavra de Deus é sempre a mesma. Lembra disso? E se você tiver fé, ela tem poder para fazer com que você levante na maior dificuldade que você estiver e glorifique a Deus. Porque ter fé é mesmo quando na sua casa tem pão e água e você fala para Deus: obrigado, Senhor, por estar na minha vida. A partir desse momento é que Abraão recebe a promessa e nasce Isaque, o filho da promessa que Deus tinha prometido para ele. Porque é assim que Deus faz na nossa vida. E agora a fé de Abraão estava solidificada. Ele já confiava tanto em Deus, porque sabia que Deus tinha feito um milagre na vida dele. E mesmo depois de ter andado todas aquelas dificuldades, você vê que quando a coisa apertou um pouquinho, ele não acreditou na palavra. Mas depois disso que aconteceu, talvez porque Deus ficou 10 anos sem conversar com ele, seria como se nós não tivéssemos o Espírito Santo de Deus aqui, falando através de nós e nos direcionando sobre essa palavra. Já imaginou a tristeza no nosso coração? Por isso que nós nos preocupamos primeiro em Deus. Porque se sabemos que Ele está no meio de nós, Ele também vai nos direcionar. Porque sabemos que se Ele está no meio de nós, Ele tem poder para nos curar e continuar nos dando a alegria e a paz verdadeira. A paz de Jesus Cristo. Porque Jesus disse: eu lhes dou a minha paz, não a dou como o mundo dá. Porque o mundo, quando dá alguma coisa para você, ele te pede algo em troca. E o Senhor Jesus Cristo se entregou por cada um de nós, sem nem ainda ter nos conhecido. Esse é o verdadeiro amor de Deus, dar o seu único filho para que nós fôssemos salvos. A partir desse momento, nasce o filho da promessa, e Abraão aprende a confiar de verdade em Deus. Por isso que lá na frente Deus manda ele fazer um sacrifício. E mesmo com o coração apertado, porque era o seu único filho, o filho da promessa, o filho que ele viu crescer, o filho que ele educou, e o filho que ele ensinou a palavra. Porque Isaque conhecia a palavra, porque quando Isaque vai chegando no monte, o que acontece? Isaque fala: estou vendo o holocausto, estou vendo a madeira para o holocausto, estou vendo o fogo, mas aonde está o cordeiro? E naquele momento ele deita para ser o próprio holocausto para o Senhor, simbolizando que ele também confiava, porque Abraão pregava a palavra para ele, mostrando para nós continuarmos pregando e ouvindo a palavra, e continuando confiando sempre em Deus, que Ele vai nos direcionando e nos guiando de verdade na nossa vida, amém? Em Gênesis 27, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 27, vamos conhecer mais filhos da promessa. Gênesis 27, 6. Deus nos escolhe não é porque nós somos diferentes. Com essa palavra eu aprendi isso. Não é porque nós temos algo especial. Porque nós somos iguais uns aos outros. Quando nós estávamos no mundo, nós também cometíamos os mesmos erros. Por isso a gente tem que agradecer a Deus todos os dias, por Ele nos ter tirado do mundo e colocado sob a Tua palavra, nos ter escolhido, porque é Ele que nos escolhe.
Assim como Jesus, quando começa o seu ministério, ele vai atrás dos seus discípulos, Pedro, André, João, Tiago, Mateus e todos eles. E eles acreditaram, e eles abandonaram tudo o que eles estavam fazendo para fazer a obra do Senhor. Isso nós também fazemos, porque nós abandonamos o mundo, como está lá em João 3, para nós morrermos para o mundo e nascermos para Cristo, sermos nova criatura, aprendendo cada dia mais, porque todo dia nós aprendemos com a palavra. Ninguém, por mais que conheça a palavra do começo até o final, nunca vai saber de todas as coisas, porque Samuel já era velho, calejado, já tinha toda uma história com Deus, e quando Deus manda ele ungir um dos filhos de Jessé, ele vai ungir o mais alto. Não era para ter acontecido, ele não tinha toda essa intimidade com Deus e conhecimento da palavra, mostrando para nós que cada dia nós vamos aprender mais e mais com o Senhor, porque essa palavra também é infinita. E aí Deus fala para ele: eu não olho como vê os homens, eu olho o coração das pessoas. Ele é que sabe o que está dentro do nosso coração. Por isso nós estamos aqui reunidos sob essa palavra. Veja só a diferença. Gênesis 27, 6, 3, a palavra de Deus fala assim: então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido seu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faz-lhe um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu pai, é varão. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu varão liso. Porventura me palpará meu pai e serei seus olhos e enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Então você vê que quando Deus escolhe entre Esaú e Jacó, eles ainda não tinham nem nascido, e o Senhor já tinha dado a promessa a Jacó. Não promessa pelas obras que ele ia fazer, para você ver que Jacó, ele era desonesto em quase tudo, ele queria levar vantagem em quase tudo. É lógico que lá no final, no meio, quando ele começa a andar nos caminhos do Senhor, ele começa a receber tudo aquilo que ele fez de errado também. O sogro dele passou a perna nele. Ele trabalhou 15 anos para casar com uma das filhas, e aí o sogro deu a outra no lugar. E aí ele teve que trabalhar mais 15. Então começam as coisas por aí. Mas aí você percebe que Deus escolhe não pelas nossas obras. Ele nos escolhe porque Ele nos escolheu. Ele nos fez vasos iguais, vasos de barro. Quando nós estávamos no mundo, nós também vivíamos falando mal das pessoas, criticando, fazendo o que está ao contrário. No Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda sob o conselho dos ímpios. Só que nós, antes de conhecermos a palavra, era o contrário. Vivíamos no conselho dos ímpios, porque ainda não tínhamos esse entendimento. Por isso é tão importante a fé, que ela também nos é dada. Através dessa fé, nós abraçamos essa oportunidade que Deus nos dá e continuamos andando nesse caminho, não importando com as dificuldades, porque é através das dificuldades é que Deus vai saber se nós estamos firmes, alicerçados na fé ou não. Jesus Cristo não escolheu Pedro porque Pedro tinha todo o conhecimento, porque nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Não é o vaso, é o que é colocado dentro do vaso que tem importância. Porque quando Pedro estava no Betsebre, quando Jesus ia ser preso, Pedro ainda era carne. Ele pega, corta a orelha do eunuco. Ele ainda não tinha o entendimento espiritual de Jesus. Aí Jesus falou: Pedro, você me dá trabalho. Aí teve que pegar a orelha do eunuco, colocar de volta, fazer um milagre naquele momento. Mas ele só foi conhecer de verdade o sentido da palavra. E nós também só vamos conhecer a partir do momento que o Espírito de Deus entra dentro de nós. Esse povo judeu lá na frente tinha todo o conhecimento das leis.
não matarás, não roubarás, não cobiçarás, tudo isso. Só que eles não conseguiam andar nelas. Para você andar na lei, a lei é espiritual. Ela foi dada por Deus dos céus. Para nós conseguirmos andar, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, porque Jesus cumpriu tudo e levou nossos pecados lá na cruz. Por isso eu amo essa palavra, porque ela está sempre nos transformando. Em Atos 19, 11 e 12, a palavra de Deus fala assim, Atos 19, 11 e 12. Atos 19, 11, 12. Ó, e Deus pelas mãos, olha esse Paulo, como que uma pessoa é transformada dessa maneira? E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. O que esse Paulo tinha de especial? Nada. Deus o escolheu. Ele fez os vasos para honra e desonra. Então ele pode fazer aquilo que ele quiser, mas lembre que Deus é justiça. Sempre é justiça. Mas cabe a nós, quando nós temos essa oportunidade, de continuar firmes, sabendo que Ele tem o melhor para nós. Assim como Paulo. Porque a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, porque ele estava observando a pregação do diácono Estevão, e aquilo moveu o coração dele, mostrando para nós, continua pregando a minha palavra, porque quando eu levar pessoas do mundo para vocês, essa palavra vai fazer com que o entendimento deles comece a fazer com que o coração abra, e eu entre dentro. Foi o que aconteceu na vida de Saulo, e ele se torna Paulo, e a vida dele muda, e ele continua firme, ele apanha, ele levanta e continua caminhando. Quando coloca ele no cárcere, quando ele fica preso, mas Silas, o que eles fazem lá dentro, e antes ainda tinha açoitado eles começam a glorificar a Deus lá dentro, porque ele sabia que se Deus tinha colocado naquele lugar, é porque Deus tinha um propósito na vida dele. Assim como nós que sabemos que nós estamos aqui reunidos, há um propósito de Deus. E o momento certo, tudo vai crescendo. Porque as coisas de Deus, elas não crescem de uma hora para outra. Existe sempre o tempo certo. O povo, para ser liberto do cativeiro lá no Egito, demorou 400 anos. Porque eles tinham que ver que aqueles deuses que os egípcios adoravam, não era o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é esse que nós servimos, é esse que nós andamos sob essa palavra, é esse que nos mostra, continua comigo, e eu falo através de vocês, e eu transformo a vida de vocês, e vocês ficam com coragem, não importando com os obstáculos, vocês não vão importar se tem pouco alimento na casa de vocês, porque eu estou testando para que amanhã ou depois eu venha cobrir vocês de bênçãos, assim como ele fez na vida de Paulo. Porque foi quando Paulo estava na maior dificuldade, quando ele estava preso, mesmo assim ele continuava escrevendo os livros para o Novo Testamento, para as igrejas, e ele nem sabia disso. É assim que Deus faz, porque o povo de Roma não queria que o evangelho fosse pregado das portas da entrada para dentro, e Deus coloca Paulo no presídio, e coloca ele para pregar a palavra de dentro para fora. É assim que ele age no meio de nós. Eclesiastes 7,14, a palavra de Deus fala assim. Eclesiastes 7,14. Eclesiastes 7,14. Eclesiastes 7, 17 e 20, perdão. Eclesiastes 7, 17 e 20. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenha isso, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 governadores que haja na cidade. Na verdade,
Não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Está vendo? Somos iguais. Somos iguais. Não há um homem justo na face da terra. Por isso que quando Deus manda os anjos na casa de Abraão para destruir Sodoma e Gomorra, Abraão fala: mas se tiver 50 lá, justo? O Senhor fala: se tiver 50 eu não destruo. E se tiver 20? Ele ficou com medo, né? Falou: 50, né? Vamos baixar mais, né? Se tiver 30, 20, no final ele falou: e se tiver um? O Senhor fala: se tiver um justo, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Então nós somos todos iguais. O que diferencia o povo de Deus, o povo do mundo, é só o Espírito Santo colocado dentro de nós. Porque esse Espírito Santo é que faz com que nós andemos de verdade nessa palavra. Que nós não importamos com dificuldades, não importamos com coisas materiais. Porque a palavra de Deus fala: se você amar a Deus de todo o teu coração, as demais coisas vos serão acrescentadas. Basta a gente continuar firme e forte nessa palavra. Êxodo 5, 1 a 5, a palavra de Deus fala assim. Já estamos quase terminando. A minha esposa gosta quando eu falo isso. Êxodo 5, 1 a 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então você vê que Deus manda o povo falar com o Faraó, para levar esse povo e glorificá-lo aonde? No deserto. Por que no deserto? Nós já falamos. No deserto o diabo não tem nada para te oferecer lá. E tem muitas partes no Êxodo, no começo, que quando o Senhor mandava Moisés falar para que eles fossem prestar culto, o Faraó falava: não, vamos prestar culto aqui mesmo, deixa eles prestar culto aqui mesmo, dentro do Egito, dentro do Egito. Aí o Senhor fala: dentro do Egito não, tem que ser fora, tem que ser no deserto, porque no deserto o alimento é o maná, no deserto a água é o Senhor Jesus, é a fonte que jorra inesgotavelmente. Por isso que nós temos que estar sempre firmes na palavra e ao mesmo tempo dobrando o joelho, falando com Deus, né? Nos desprendendo sempre das coisas do mundo, para que nós não venhamos perecer fora da palavra. Em Jeremias 18, 11, Jeremias 18, 1 a 11, a palavra de Deus fala assim, Jeremias 18, 1 a 11. Jeremias. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então aqui o Senhor está falando com o povo dele. Aqui já eram as últimas 2 tribos do sul. As 10 tribos do norte já tinham sido levadas cativas pelos sírios. Então Deus está falando para essa tribo, para que eles mudem o comportamento, para que eles venham buscar de verdade a Deus, porque eles estavam começando a adorar outros deuses, estavam se perdendo. E aí onde Deus pode usar os vasos de honra e o vaso de desonra, que foi o que ele usou Nabucodonosor para pegar aquele povo e levar cativo para a Babilônia durante 70 anos, mostrando para nós continuarmos sempre firmes na palavra, sempre firme, não importando com a dificuldade, porque nós sabemos que Deus está sempre no meio de nós. E para finalizar, em 2 Coríntios 4, a palavra de Deus fala assim, 2 Coríntios 4,
2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O mais importante é nós recebermos aquilo que Deus tem na vida da gente, a vida eterna. Por isso que às vezes a gente se perde no caminho da palavra, porque nós começamos a preocupar com as coisas do mundo, ao invés de preocupar única e exclusivamente em aprender mais da palavra e o sentido espiritual, que é quando Deus coloca o Espírito Santo dentro de cada um de nós, assim como Ele colocou no seu Filho Jesus. Quando foi batizado, foi levado para o deserto, e aí quando o diabo foi tentar Jesus, ele foi tentar Deus naquele momento. Por isso que Deus fala para cada um de nós: confie na minha palavra. Foi por isso que o diabo falou: Jesus, se tu for filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus fala: nem só de pão viverá o homem. A partir daquele momento, Jesus deixa de ser, ele abre mão de ser Deus, para se tornar homens igual a nós, e nos mostrar, se nós confiarmos de verdade nessa palavra, ela tem poder para nos defender e fazer com que nós ataquemos também, porque ela é o escudo e ela também é a espada. Por isso nós nos envolvemos todos os domingos sobre essa palavra, aprendendo e crescendo espiritualmente e sendo transformados em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade. Que Deus abençoe cada um de nós, para que nós continuemos sempre firmes, crescendo no tempo certo de Deus, igual Salmo 1, a árvore plantada a ribeiro, dá sempre o fruto no momento certo e na hora certa. Amém? Glória a Deus. Irmã Josi, vem orar. A irmã Júlia, vem, irmão Júlia, hoje é a sua vez. Orar do meu jeito, né? Salve a todos aí, irmãos. Senhor, meu Deus, queremos agradecer, Senhor, por mais esse culto que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas, que o Senhor venha abençoar nossas famílias, os irmãos que vieram até aqui, que o Senhor leve eles até a casa deles, protejam eles e livre-os de todos os mal. Amém, Jesus. Estendam as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.